Mano Menezes seleciona novo jogador para o time do Corinthians em temporada de 2024 e atleta com experiência no futebol europeu é colocado para a torcida corintiana ser contratado ao Corinthians. Se inscreva, ative todas as notificações e deixe sua curtida, pois já vamos comentar um pouco mais em relação a essas pautas no vídeo que se inicia para falar sobre os preparativos do Corinthians na temporada. A defesa voltou a ser uma pauta no Corinthians, isso porque a equipe ainda busca encontrar uma combinação certa de jogadores que possa utilizar na zaga e que possa assim fazer com que se torne crucial para o sucesso em campo. Recentemente, o torcedor teve que ver uma mudança bem notável na formação defensiva do Corinthians com a saída do zagueiro Lucas Veríssimo e a entrada do promissor Félix Torres como seu substituto. O jogador equatoriano que chegou ao Corinthians recentemente, inclusive já estreou e também foi bastante comentado pelo técnico Mano Menezes. Com a escolha de Lucas Veríssimo por sair do Corinthians neste momento, o Corinthians agora terá que buscar um jogador que possa substituí-lo à altura. Para Mano Menezes, tem confiado nas habilidades de um novo jogador e pode selecionar justamente ele para ser esse tal substituto, sendo ele Félix Torres, o novo nome da linha defensiva do Corinthians, que já chamou bastante a atenção dos torcedores e também do técnico Mano Menezes. Ele deve assumir mesmo o lugar deixado por Veríssimo. Ele apenas não trouxe uma nova energia para a zaga, mas também apresentou habilidades e que puderam agradar bastante ao técnico Mano Menezes, treinador conhecido por sua abordagem estratégica e que busca também trazer um pouco de sua experiência para colocar uma solidez a mais nessa defesa do Corinthians, que foi muito vazada durante a temporada de 2023. O técnico Mano Menezes reconhece toda a importância de zagueiros que possam ter qualidade não apenas para proteger o gol, mas também para iniciar jogadas ofensivas pelo Corinthians. E assim, o zagueiro Torres se encaixa justamente nesse perfil. Agora será buscada uma adaptação bem mais rápida ao estilo de jogo do Corinthians para que o zagueiro possa estar colocando 100% de todo o seu futebol em prática e ajudar o Corinthians, substituindo possivelmente Lucas Veríssimo nessa função de zagueiro um pouco mais aberto pelo lado direito da defesa corintiana. Na minha visão, Félix Torres e o próprio Veríssimo formariam uma dupla muito boa, mas como o Veríssimo saiu, agora Félix Torres deve entrar em sua vaga. Você, torcedor corintiano, o que acha? Comente aqui abaixo qual sua opinião referente a isso que se foi falado. Já para a segunda rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians tem acelerado e direcionado seus esforços para que possa regularizar atletas que prometem muito bem fortalecer ainda mais a sua equipe. Assim, jogadores que foram contratados com vistas ao ano de 2024, entretanto, por razões burocráticas, ainda não conseguiram ter a oportunidade de mostrar o seu futebol nos gramados com a camisa do Corinthians. Entre esses jogadores que vivem essa situação estão o jogador meio-campista Rodrigo Garro e o lateral direito Matheus França, ambos jogadores que aguardam a oportunidade de fazer as suas estreias pelo clube. A espera pela entrada desses jogadores tem gerado também uma expectativa entre os torcedores corintianos para passarem a projetar um Corinthians com duas novas caras dentro de campo, ainda mais com a presença do meia Rodrigo Garro, jogador que chega ao Corinthians como grande destaque do futebol argentino na temporada de 2023 e também pela sua grande posição, que é meio-campista, uma posição que é bem necessária para que o Corinthians possa estar criando as jogadas para a realização de gols. É justamente com esse objetivo que a diretoria do Corinthians tem realizado grandes esforços de maneira de bastidores para que possa fazer com que isso esteja acontecendo e a estreia desses dois jogadores possa se tornar uma realidade para o torcedor corintiano. Ainda mais recentemente se especulou bastante sobre um possível retorno do atacante Roger Guedes, jogador que até pouco tempo foi camisa 10 do Corinthians e que passou também a agitar de maneira bem expressiva a torcida do Corinthians. O jogador de maneira atual joga no futebol do Catar, mas quem apareceu mesmo para falar um pouco mais sobre isso foi o jornalista André Hernan, que comentou o seguinte, abre aspas,
O Roger Guedes confirmou que, apesar da busca de muitos clubes da Série A, o seu desejo é permanecer onde está. A família está bem adaptada e ele segue muito focado em ser campeão e ajudar o Al Rayyan chegar na Champions da Ásia, fecha aspas. Disse ainda ao falar sobre essa possibilidade. Na minha visão, sobre o primeiro ponto, o Corinthians tem sim que fazer esses esforços para buscar deixar esses jogadores regularizados o mais rápido possível. Você, torcedor, o que acha? Comente as duas situações por aqui. A todas essas discussões sobre o atual cenário defensivo do Corinthians nessa início de temporada de 2024, uma nova perspectiva passa a ganhar força entre os torcedores após a saída de um zagueiro titular. Assim, os torcedores corintianos passaram a também sugerir a possível chegada do zagueiro Lianco, jogador que atualmente é vinculado ao Southampton, mas que tem jogado emprestado no Al Garrafa, equipe do Catar. Com a saída de um dos titulares, o torcedor corintiano passou a ver como interessante a possibilidade de que a diretoria pudesse se conectar para ter uma chance de contratar esse jogador. Ainda também pela conexão familiar com o volante Maicon, que atualmente defende as cores do Corinthians. Maicon é cunhado de Lianco e assim poderia fazer uma espécie de ponte para que pudesse contribuir para a chegada desse atleta. O zagueiro brasileiro saiu bem cedo do futebol brasileiro para se aventurar no futebol europeu, onde passou por ligas importantes como a Liga Italiana e também a Premier League, principal liga do futebol mundial. Essa jornada no exterior de quase 10 anos conseguiu fazer com que o zagueiro pudesse criar uma experiência muito positiva e que assim pode ajudar bastante o Corinthians em caso de uma possível chegada, como tem sido comentado pelos torcedores corintianos, que aprovam sim em partes o nome do jogador para ser uma opção a mais para Mano Menezes no setor defensivo. O atleta tem 26 anos de idade, mas que no Southampton não conseguiu estar jogando com uma regularidade tão grande como foi no futebol italiano, onde passou por duas equipes durante a sua passagem por lá. Em uma das redes sociais, o zagueiro ainda publicou que estava assistindo uma partida do Corinthians, e isso já bastou para que o torcedor corintiano pudesse fazer todos os movimentos nas redes sociais. Na minha visão, ele é um zagueiro de muita boa qualidade, ainda mais pela experiência que estar conseguindo obter pelos últimos anos no futebol europeu. Você, torcedor corintiano, o que pensa a respeito dele? Comenta aqui abaixo a sua opinião em relação ao defensor.